Boa tarde, turminha do nono ano. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam maravilhosamente bem, tá? Bom, eu ainda não recebi muitas das atividades que a gente passou na semana passada. Dito isso, eu vou assumir o melhor possível e admitir que vocês não tiveram tempo suficiente, que os outros professores também tiveram muitas atividades passando, e vou dar um tempinho a mais para vocês me entregarem, tá certo? De qualquer maneira, eu gostaria de dar enfoque para que vocês tenham um pouco mais de agilidade, né? Eu sei que não está fácil para ninguém, mas a gente precisa que vocês mantenham esse foco, né? E que entreguem as atividades da maneira correta, tá bem? Mas de tudo isso, qual a moral da história? Hoje eu pretendo pegar um pouquinho leve com vocês e passar, acho que apenas uma atividade do livro bem curtinha, para vocês terem o tempo suficiente para entregar as outras atividades, né? Tanto em português e inglês. Eu reconheço que realmente passei um pouco das atividades, né? Um pouco demais de atividade, digamos assim. Bom, dito isso, a gente retoma as atividades do livro, tá certo? A gente parou, para quem não lembra, a gente parou no segundo da página 54, certo? Um pouco antes da prática de leitura. Então a gente vai voltar justamente na prática de leitura, certo? Vamos lá, página 54. Espero vocês após a transição, tá bem? Tá bem? Pronto, vocês já estão vendo aí o livrinho aberto. Temos aí a prática de leitura, romance, certo? Você vê outro. Você lerá a continuação da história e verifique se os hipóteses estão corretas. Lembrando que essa continuação é a continuação do texto do fragmento, né? Daquele primeiro fragmento, a pata da gazela, tá certo? Vocês vão dar as hipóteses, né? Da linguagem do texto, etc. Você vai confirmar algumas hipóteses aqui nesse segundo fragmento também. Eu não vou ler com vocês, pelo motivo que vocês já sabem, demanda tempo e etc. Tá bem? No por dentro do texto, certo? Vocês vão ver que não tem nada muito complicado, é realmente só interpretação textual, certo? Mas chamou a atenção de Horácio, muitos adjetivos são usados, por que isso acontece, enfim, nada muito adjetivos, né? Vocês sabem, são para detalhar qualidades do sujeito, características, etc. Né? É possível afirmar que o texto apresenta uma grande identificação entre a moça e seu calçado, explica a resposta. Se você diz sim, não e por quê, né? Basicamente, interpretação textual, né? Nada mais do mesmo, tá certo, pessoal? O quinto, vocês vão ver que ele vai falar sobre paralelismo, o anáfora, certo? Repetição estilística bastante utilizada pelos atores para conferir beleza. Esse recurso também é utilizado nos poemas, esse é o nome de paralelismo ou anáfora. Bom, a gente já viu essa figura de linguagem aqui, tá bem? Né? Já viu. Para quem não lembrar, na verdade, todos esses recursos estilísticos são chamados de figuras de linguagem, certo? É basicamente você ficar, né, no caso da anáfora, basicamente você ficar repetindo as palavras por um recurso estilístico, né? Por exemplo, esta terra abundante de terras férteis, esta terra maravilhosamente com pessoas hospitaleiras, esta terra, enfim, notem que eu estou repetindo, esta terra, né? Basicamente é um recurso muito utilizado em poemas e é chamado de anáfora, tá, pessoal? Ou paralelismo, né? Tem gente que consegue lembrar mais paralelismo, porque quando as coisas são paralelas, quer dizer que elas estão na mesma direção, né? Seguindo o sentido matemático da coisa, estão na mesma, eles têm a mesma direção, certo? Mesmo sentido, só que estão só que elas nunca se encontram, né? Elas estão paralelas, nunca se encontram. Mas no português, no caso, elas estão, mas no caso do português, elas só são iguais, tá, pessoal? Então talvez fique mais fácil vocês lembrarem. Caso não lembre da palavra paralelismo, lembre da anáfora, tá, pessoal? Bom, a gente dando continuidade, o que é que acontece? Certo? Vocês vão ver nada muito complicado, né? É só a resposta de cunho pessoal e, enfim, eu não vou ter muitos problemas, não. Então eu vou pedir para vocês que façam também até a linguagem do texto. Vocês vão ver que essa linguagem do texto ela vai retomar palavras, né, de tempos antigos, né? Por isso vocês vão ver muitas palavras aí com dois Fs,
dois M's, C e C cedilha, né? Então vocês vão ver aí, ó. Isso se dá porque o nosso português mudou muito nos últimos anos, tá bem, pessoal? Então vocês vão ver aí muitas palavrinhas diferentes. É justamente essa, inclusive você tem, né? Acabei esqueci de comentar, você tem um glossário de palavras um pouco mais rebuscadas, digamos assim, ou não tão usadas, né? Porque o texto é de outra época. Mas a linguagem do texto em si, nessa seção, página 58, ela retrata só sobre essa temática, tá? Sobre os textos feitos em tempos, em épocas antigas, etc. E a gente para por aqui, certo? Agora a gente vai para a última transição. Vocês estão vendo na telinha maior. Então, eu espero que vocês não tenham grandes dificuldades. Quaisquer dúvidas, eu estarei por aqui para saná-las, tá bem? Lembrando que eu ainda estou esperando muitas das atividades de vocês não entregaram todas que eu passei. E mais uma vez eu vou supor que foi por conta do tempo, tá, pessoal? De qualquer forma, eu queria ressalvar aí, mais uma vez, a necessidade de vocês entregarem as atividades, tá certo? Lembrando que as atividades foram que alavancaram, de certa forma, as notas de vocês, né? Muitas pessoas se deram mal na prova, mas entregaram todas as atividades, o que rendeu um 10, um 8 na participação. E essas pessoas puderam ficar, entre aspas, tranquilas com a sua situação avaliativa, tá certo? Queria só fazer essa ressalva para vocês sobre a importância de entregar as atividades, tá certo? Então, dito isso, espero que vocês, se aparecerem algumas dúvidas, sanem comigo no privado do WhatsApp, a nossa rede oficial de comunicação, digamos assim, né? Bons estudos e até a próxima. Tchau, galerinha.